As escalas, o pesadelo de qualquer instrumentista. Muitas vezes os alunos queixam-se que não conseguem memorizar as dedilhações, que as escalas têm notas muito agudas, muito graves, notas muito intensas, que têm de tocar muitas notas numa única respiração ou num único arco. Pois bem, proponho-vos o desafio das escalas. Uma escala maior tem apenas 7 notas. Assim, se aprenderem uma nota por dia, em 7 dias poderão aprender uma escala. Vou dar o exemplo da escala de Fá maior. A escala de Fá maior, numa trompa em Fá, tem o Fá e o Sol. Ou seja, o Fá com o primeiro dedo, o Sol com zero. Esta parte é muito importante. Temos que dizer primeiro a dedilhação que vamos utilizar e só depois tocar. Isto porque, na maior parte das vezes, não erramos notas que não sabemos. Erramos dedilhações que sabemos, só que não estamos com atenção. Então, o Fá tocamos com o primeiro dedo e o Sol com zero. E podemos tocar ao contrário. Estava a separar, então posso ligar. Posso ainda tocar a primeira nota mais forte. Ou a segunda nota mais forte. E pronto, a tarefa do primeiro dia está concluída. No próximo dia, temos o Lá, a terceira nota, que se toca com o primeiro e segundo. E agora, como temos mais notas, já podemos saltar. Ou começar com a nota mais aguda. Posso ligar as duas primeiras. Ligar a segunda e terceira. Ou ligar a cada três. No que diz respeito aos acentos, agora já posso acentuar mais notas. A primeira, a segunda, a terceira e a primeira e terceira. Claro, podemos depois acentuar todas as notas no movimento ascendente, ou seja, a subir, e sem acentuar as notas a descer. Começamos a fazer mais variações. Temos variações de articulação, que nos dão clareza. Temos variações de dinâmica, que ajudam a que as notas fiquem equilibradas. E variações de ritmo, que nos ajudam a sincronizar. Então agora vou tocar a primeira nota mais longa. A segunda nota mais longa. E a terceira nota mais longa. E a tarefa para esse dia está concluída no que diz respeito a esta escala. No dia seguinte, vamos ter o Si bemol, que se toca com o primeiro dedo. Temos mais notas para saltar. E começando com a nota aguda. Claro, podemos ligar.
etc. Fazer várias variações apenas com essas 4 notas. Quando se sentirem à vontade com essas notas e sentirem que já não estão a pensar nas dedilhações e que as notas estão equilibradas, ok, podem terminar a tarefa por esse dia. No próximo dia chegamos à quinta, à dominante da escala, que vai ser, neste caso, um Dó com 0. E como temos mais notas, também podemos fazer outras brincadeiras. Sem se aperceberem, estavam a praticar arpejos de sus2, arpejos maiores e arpejos de sus4. E sem saber, essa é a melhor parte. Ou seja, ao fazerem diferentes sequências, acabam por praticar diferentes arpejos, diferentes padrões que vão utilizar nas escalas, mas acima de tudo não precisam de pensar na teoria. Pensem que antes de aprenderem a ler e escrever, já sabiam falar. E depois entraram para a escola e é que aprenderam que aquilo era um verbo, um adjetivo, algo que já falavam há algum tempo. Continuando, no dia seguinte temos a sexta nota. Neste caso vai ser um Ré com o primeiro dedo. Com 6 notas temos aqui algumas possibilidades muito interessantes com as articulações. Podemos dividir em 3 mais 3 ou 2 mais 2 mais 2. E claro, podemos fazer 4 mais 2. Ou 2 mais 4. E qual o papel de todas estas variações? Ao fazer as variações, o que acontece é que, se conseguirem tocar as notas sem se enganarem, mesmo estando a fazer variações, significa que a escala está a começar a ficar mecanizada. Se o facto de estarem a fazer uma variação de dinâmica, articulação ou de ritmo vos começar a confundir, significa que a escala não está assim tão bem sabida. Imaginem que estas variações são como um tremor de terra que põe à prova o edifício para ver se está mesmo bem construído. E, no dia seguinte, já temos a sétima nota, que vai ser um Mi. Pois bem, só já nos falta uma nota para termos o Fá. E assim, se aceitarem o meu desafio, em apenas 7 dias, praticando vários pequenos exercícios com cada nova nota, vão aprender uma escala maior ou menor, que só tem 7 notas. Eu sei. E o que fazer com as escalas cromáticas? Pois bem, tem 12 notas, então vão demorar 12 dias. As escalas diminutas, também conhecidas como octatónicas, com tom, meio tom ou meio tom, tom, têm 8 notas, pronto, demoram 8 dias. Eu sei o que estão a pensar. Isto é tudo muito bonito, mas o que fazer com aquelas escalas que têm notas muito agudas ou muito graves que ainda não conseguimos dominar? Podemos beber alguma informação na forma como os saxofonistas praticam escalas. Começam habitualmente pela tónica, vão até à nota mais aguda do instrumento, até à nota mais grave, e voltam à tónica. No caso da trompa, habitualmente tocamos a cada oitava, e isso cria-nos a ideia que a nota mais aguda é uma nota inalcançável e a nota mais grave está apenas ao alcance de alguns. Pois bem, nem sempre foi assim. No século XIX, quando se tocava trompa natural, podem ver no método de Doprat, escrito para trompa aguda e trompa grave. Trompa aguda e trompa grave eram tocadas, era o mesmo instrumento, só que era tocada por instrumentistas que se dedicavam mais ao registro agudo
e não utilizavam tanto a mão na campânula, e instrumentistas que utilizavam mais a mão e se dedicavam mais ao trompa grave, ao registro grave. Como era um instrumento que tinha uma tessitura mais limitada, praticavam habitualmente da tónica até à nota mais aguda dessa forma de tocar e até à nota mais grave, e não da oitava a oitava. Nós podemos fazer o mesmo. Vou exemplificar com a escala de si bemol maior. Imaginem que ainda não conseguem tocar o si bemol agudo nem o si bemol grave. Não há problema. A nota acima do si bemol é um dó e a nota abaixo é um lá. Acima do si bemol temos uma terceira acima temos o ré e uma terceira abaixo temos um sol. Uma quarta acima temos um mi bemol e nunca se esqueçam, primeiro, dizer a dedilhação, só depois tocar. Quartas e quintas invertem-se. Assim sendo, agora a nota mais aguda vai ser um Fá, a nota mais grave vai ser um Mi bemol com o segundo e terceiro dedo. E imaginem que ao fim de uma sessão de prática ainda não consegui tocar o Si bemol agudo nem o Si bemol grave. Mas do Mi bemol grave até ao Fá já vai uma nona, ou seja, já pratiquei mais do que uma oitava. Vão continuando até à nota mais aguda e a nota mais grave que conseguem tocar de forma confortável. E gradualmente todos os dias vão expandindo. Como começamos com poucas notas e vão aumentando o número de notas, vão também expandindo a vossa capacidade pulmonar. Acima de tudo, não podem forçar quando estão a praticar. Se tiverem que forçar num concerto, paciência, mas sempre que estão a praticar, jamais devem forçar. Sempre praticar no limite das vossas capacidades atuais, que não serão as capacidades dentro de uma semana ou dentro de um mês. Acima de tudo, o que interessa no final da sessão de prática é porem tudo na balança e perguntarem a vocês mesmos: o que é que eu aprendi hoje? Se calhar, um dia, conseguiram conquistar mais meio tom no registro agudo de forma confortável. No outro dia, foi no registro grave. No outro dia, foi mais rápido. No outro dia, foi mais forte. Uma escala por dia não sabe o bem que lhe fazia. Votos de boa prática.